Muito bem, pessoal. Análise do Enem 2020. Minha análise, meus pitacos, minhas opiniões, depois uma análise mais técnica sobre as questões de física da prova de Ciência da Natureza do Enem 2020. Minha opinião geral, gostei da prova. Gostei. Dentro daquilo que o Enem, ao longo desses anos, já nos apresentou de melhor e já nos apresentou de pior, eu gostei da prova. Muito melhor que a prova de 2019. Sim, uma prova conteudista, mas já faz tempo que o Enem é conteudista, mas pelo menos dessa vez a prova respeitou mais aquele aluno que estuda o conteúdo, que se preocupa em pegar o conteúdo e também aprimorar as habilidades que o Enem tanto prega. Então eu gostei da prova, tá? Eu contei assim, 16 questões de física, tá? Na prova. Tem uma questão que é aquela questão das moedas, que fala sobre densidade, que pode estar ali misturada com conteúdo de química, então alguém pode dizer que é do conteúdo de química, mas beleza, densidade faz parte também do conteúdo de hidrostática, eu estou contabilizando para dentro da física. Uma questão que eu não estou contabilizando dentro dessas 16, mas que faz parte do conteúdo, é a questão da bomba nuclear, que é uma questão de fissão, é uma questão de física moderna, só que esse conteúdo oficialmente faz parte da grade de conteúdos da química. Então eu não estou contabilizando para dentro da física. Dentro dessas 16 questões, eu contabilizei 8 de cálculo e 8 teóricas. Aí eu já vi uma pequena discrepância em relação a outros anos que tendem a predominar questões teóricas. E eu, só para deixar claro, eu contabilizo questão de cálculo, qualquer questão que tu tenha que fazer cálculo, por mais simples que seja, nem que seja dividir um número por outro ou multiplicar um número por outro. Então, meio a meio esse ano, metade questões teóricas, metade questões de cálculo. Claro que a prova teve surpresas, mas essas surpresas já não são mais surpreendentes. Como assim? O que eu quero dizer com isso? Todo ano o Enem pega algum conteúdo que ele cobra sempre ou que ele cobra rotineiramente e deixa de fora, e pega um conteúdo ou algum assunto que ele não costuma cobrar ou nunca cobra e coloca na prova. Esse ano aconteceu, eu vou comentar isso dentro da incidência de questões que eu já vou falar agora. Dentro da incidência de questões, tá? O que estava dentro do padrão do esperado da prova? E eu vou, assim, muito de acordo com o meu prognóstico, né? O prognóstico analisando anos anteriores, a maioria do prognóstico que eu fiz dentro das aulas de revisão, que eu fiz da maratona de revisão e do aulão pré-prova, a maioria do prognóstico estava dentro daquilo que era o esperado. O que estava dentro do esperado daquilo que eu previ analisando as provas de anos anteriores? 3 questões de ondulatório. Sempre tem. Ondulatório é, mais uma vez, o conteúdo, o assunto mais cobrado. Lembrando que a mecânica, se for pensar, é o assunto mais cobrado, mas eu gosto de destrinchar a mecânica nos assuntos, tá? Então, hidrostática, cinemática, eu prefiro destrinchar a mecânica porque a mecânica é muito conteúdo, então eu vou destrinchar a mecânica. Mas ondulatória, então, ondulatória e ótica teve 3 questões, isso estava dentro do esperado. A questão mais difícil da prova, para mim, na minha opinião, a questão dos tubos sonoros, algo que é inusitado o Enem cobrar, mas está dentro do conteúdo, tá? A questão mais difícil. E aqui vale um comentário que é bem comum nessas semanas que antecedem a prova, os alunos virem para mim perguntar: professor, qual é o conteúdo que sempre cai uma questão difícil, ou que é mais difícil no Enem? Ou qual é o conteúdo que é mais fácil? E eu não gosto de fazer essa classificação justamente porque eu já vi de todos os conteúdos caírem questões muito fáceis e questões muito difíceis, e tá aí a prova, a questão de ondulatória, que geralmente é um conteúdo mais acessível. Para mim, teve a questão mais difícil da prova, a questão dos tubos sonoros. Depois, 2 questões de eletrodinâmica, tá? Uma questão de circuito elétrico mesmo, que é a questão do divisor de tensão, tá? Dentro do esperado. Uma questão chatinha, difícil, porque tem que entender o que é o divisor de tensão. E uma questão lá de como ligar o amperímetro e também fazer o cálculo da corrente que passa por ele. O Enem sempre tem uma questão de como liga, aquelas questões em que as alternativas são diagramas de circuito mostrando e tu tem que selecionar a ligação correta. Eu falei disso, que o Enem gosta desse tipo de questão, eu falei no pré-prova e apareceu de novo. Também dentro do padrão, muitas questões de calor. Tá? Eu contei aí 3 questões de calor. Uma de cálculo, que é a questão do aquário, e 2 teóricas. A questão da panela de pressão, porque que dá para desligar o fogo depois que atinge a temperatura de ebulição. E a outra questão de calor, que é a questão do refrigerador,
que também se mistura com termodinâmica, porque ajudava a entender, se tu conhecia o ciclo de refrigeração, como é que funciona o refrigerador, que é assunto lá da segunda lei da termodinâmica, te ajudaria a resolver a questão. Então, eu sempre falo que termodinâmica também sempre aparece na prova, é comum aparecer termodinâmica, dessa vez eles deram um jeito de assim, ó, inserir a termodinâmica misturado com uma questão de calor, apareceu, tá? Depois, eletromagnetismo, outra coisa que eu sempre falo, tem aparecido sempre uma questão de eletromagnetismo, ou de magnetismo envolvendo regra do tapa, movimento de partícula, que já caiu ano passado. Eu estava apostando nesse ano de novo numa questão de indução eletromagnética, que é o outro assunto do eletromagnetismo, e veio de novo uma questão de indução eletromagnética, que era aquela questão da turbina da usina elétrica, tá? Era uma hidroelétrica, não me lembro qual era o tipo de usina. Depois, teve questão de cinemática, agora estamos entrando mais na mecânica, teve questão de cinemática, teve duas, o normal é ter uma, tá? Mas beleza, teve cinemática, e isso era o que estava dentro do padrão de conteúdos. O que fugiu do padrão? Tá? O Enem principal botou eletrostática. Na história do Enem principal tinha caído uma questão de eletrostática há muito tempo atrás, 2010, em 11, não me lembro, também era uma questão sobre gaiola de Faraday, sobre blindagem eletrostática. Teve blindagem eletrostática na prova, a questão do carro, tá? E teve uma questão de processo de eletrização, que também nunca tinha caído, processo de eletrização no Enem principal nunca tinha aparecido. Aparecer a eletrostática é inusitado? É, mas pelo menos o que eles cobraram assim tá dentro, para quem estuda para os demais vestibulares que cobram bastante eletrostática, tá dentro daquilo que é considerado fácil da eletrostática, o que o Enem cobrou. Outra coisa que fugiu um pouquinho do padrão foi o peso que o Enem voltou a dar para hidrostática. Hidrostática tinha bastante questões, anos atrás ali, por 2012, 2013, tinha bastante questões de hidrostática. Esse ano o Enem voltou bastante pesado, com a questão das moedas, que é uma questão de densidade, que poderia ser da química, com a questão lá do bolsão de ar do mergulhador, que é uma questão clássica de hidrostática, de princípio de Stevin, tá? E com a questão da Torre Eiffel, que tu tem que ali te ligar, porque tem conceitos de densidade e tem conceito de pressão envolvido, tudo é coisa que se estuda dentro da hidrostática. Então esses dois para mim fugiram do padrão, mas tudo bem, tranquilo, era também dentro do assunto, dentro desses conteúdos que apareceram e a gente não esperava, apareceram assuntos que o pessoal está acostumado a estudar. Agora, o que fugiu do padrão que sempre aparecia e não apareceu? Energia mecânica. Não teve nenhuma questão de conservação de energia mecânica ou nem mesmo sobre energia cinética, potencial gravitacional ou teorema do trabalho. Então essa era uma aposta minha, porque sempre vinha aparecendo, não apareceu. E também não teve nenhuma questão de leis de Newton. Isso também fugiu para mim do padrão. Mas tranquilo, como eu falei, faz parte do Enem. A gente tem que estar preparado para encontrar coisas que a gente não espera no Enem e a gente tem que estar preparado para revisar no último momento coisas que sempre caem, mas naquele ano não vai cair. Aconteceu. Então, o Enem, no geral, para mim, uma boa prova, uma prova que respeitou o aluno que estudou, com essas mudanças de conteúdo, que cai e não cai, e também, como eu falei, um pouquinho mais cálculo do que o normal. Mas, no geral, uma prova muito melhor do que 2019. Ah, e a pergunta clássica, a prova estava fácil ou estava difícil? Pessoal, falar que uma prova de física está fácil é complicado, né? É meio que forçar a barra. A prova sempre é difícil de física. Ela pode estar mais ou menos acessível. Eu achei esse ano a prova menos difícil, ou seja, mais acessível para quem estudou do que 2019. Achei uma prova muito menos enrolada, com questões muito menos truncadas do que 2019. 2019 eu achei muitas questões truncadas que tu ficava muito mais tempo. O Enem é normal tu ter que ficar muito tempo, mas em 2019 eu achei que tu teve que... as questões de física demoraram muito mais, eram muito mais enroladas. Então eu gostei bem mais de 2020 em relação a 2019. Então, essa é a minha análise, já estamos fechando aí 10 minutinhos de vídeo, era isso que eu queria, rapidão. Gostei da prova, tá? Melhor do que o ano passado. Espero que tu tenha gostado também. Se tu tem uma opinião diferente ou se tu concorda comigo, deixa aí nos comentários, a gente vai debater, beleza? Era isso, fui nessa, falou!